Agora eu vou corrigir um outro que eu tinha passado para vocês, mas não pelo site, um que eu passei pelos grupos do WhatsApp para vocês treinarem. Não era atividade para entrega, era só para treinar. E como envolve o processo de derivada e o que eu acabei de postar é sobre integrais, então para vocês terem um exemplo de cada e o pessoal que está com dificuldade nessa relação da derivada, da integral, poder pensar bem nisso e entender bem. Então aqui a função horário dos espaços que foi dada era t ao quadrado menos 5t mais 6 em i mais t ao cubo mais t ao quadrado menos 7t mais 10 em j. Tudo isso em metros, né? E aí pedia para determinar em A as funções horárias da velocidade e da aceleração, certo? Em B, pedia a velocidade inicial. Em C, a aceleração inicial. E em D, os instantes, então é tempo, em que passa pela origem do eixo x, ou seja, onde x valia 0. Então, de novo, que já falei no outro vídeo, eu tenho aqui três possíveis equações, funções horárias, a do espaço, a da velocidade e a da aceleração. Agora, como o que eu tenho é a das posições e eu quero a da velocidade, eu vou derivar. Depois, com a da velocidade, derivando, eu tenho a da aceleração. No exercício anterior, o que eu tinha era a aceleração. Então, para encontrar a velocidade, integrava. Para encontrar o espaço, integrava de novo. É simples. Bem, então, vamos lá. Para encontrar a equação da velocidade, eu vou derivar as posições em função do tempo. Certo? Agora, como é que funciona isso? Vamos lá. Ao contrário da integral, que nós vimos no anterior, na derivada, o expoente passa na frente multiplicando e aí eu diminuo em uma unidade o expoente. Então, se aqui era t ao quadrado, aqui vai ficar 2t elevado a 1, certo? Como aqui está elevado a 1, vou passar o 1 multiplicando o 5. Vai ficar... Aumentei aqui sem querer. Vou voltar ao quadro. Pronto. Aqui vai ficar menos 5. Como aqui o t está elevado a 1, vai ficar elevado a 0, não precisa nem escrever. E 6 t elevado a 0. Como eu passo o 0 multiplicando, 0 vezes qualquer coisa dá 0, some, que é a constante da integração se eu fosse fazer ao contrário. Mas aqui mesma coisa, o 3 passa na frente multiplicando, 3t. Como aqui estava ao cubo, aqui fica ao quadrado. Mais, mesma coisa, o 2 passa na frente multiplicando, 2t, como aqui está ao quadrado, fica elevado a 1. Menos, como aqui é 1, passa na frente multiplicando, vai ficar menos 7. E como aqui é 0, 0 vezes qualquer coisa, 0, some. J. Agora é em metros por segundo, porque é a velocidade. Certo? Deixa eu apagar esses riscos que eu fiz sem querer aqui. Bom. Com a equação da velocidade, nós podemos ir para a da aceleração. A aceleração em função do tempo vai ser a derivada da velocidade agora, que eu acabei de achar. Certo? Então, eu vou pegar essa expressão de cima. Aqui não está elevado a 1, então vou passar multiplicando. Vai ficar 2. Como aqui o t está elevado a 1, fica elevado a 0. Pronto, não tem mais nada, porque a derivada de um número é 0. Mais 2 vezes 3, 6. Como aqui o t está elevado a 2, fica elevado a 1 quando derivei. Mais, aqui é 1. 1 vezes 2, 2.
t elevado a 1, derivando, fica t elevado a 0, que é 1, não precisa nem pôr. J, pronto, aqui em metros por segundo. Encontramos as equações da velocidade e da aceleração. Aí vamos para o item B. No item B pede qual a velocidade inicial. Qual a velocidade zero. Então é só substituir os tempos por zero, né? Vai ficar 2 vezes zero, mas não, desculpa, é menos. Menos 5 e mais 3 vezes 0 ao quadrado, mais 2 vezes 0, menos 7j. Quer dizer, substituir zero onde tinha t na equação da velocidade, que é o que eu quero achar agora. Daí vai sobrar v0 é igual a menos 5i menos 7j metros por segundo. Está aí o vetor velocidade. Essa é a equação da aceleração e essa é a equação da velocidade. Aí no item C pede o A0. Beleza, então A0 é igual a... Vou vir nessa equação substituir o tempo por zero. Aqui fica igual 6 vezes 0 mais 2j. Bom, arrumando isso, A0 é igual a 2i mais 2j metros por segundo ao quadrado, que é a unidade de aceleração. Certo? E agora pede o instante em que passa pela origem, lembra? Bom, essa não é a parte x, então vou reescrever numa página limpa aqui. Vai ficar assim. A nossa expressão é x igual a t ao quadrado menos 5t mais 6, certo? Essa é a parte x, porque o problema pede os instantes em que passa pela origem em x. Legal. Então, se isso vale zero, vou trocar por zero. É uma equação de segundo grau, é só resolver, pode ser por Bhaskara, né? Então, delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Aqui o delta vai dar 1, portanto o tempo é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Daqui eu posso usar e achar o t' e o t duas linhas. Um quando eu uso menos, o outro quando eu uso o mais. Daí encontro que um dá 2 segundos e o outro dá 3 segundos. Certo?